Fala pessoal, no outro vídeo alguém me perguntou se NFT seria uma forma de propriedade intelectual, já que ele está pegando uma obra intelectual e tornando ela impossível de copiar, né? Usando a criptografia. Para quem não sabe, NFT é algo que usa as blockchains, usa a tecnologia das criptomoedas para armazenar arquivos que podem ser imagens, podem ser sons, podem ser vídeos, e permitem que artistas, então, tornem suas obras de arte digitais escassas, assim como elas eram escassas quando eram materiais, assim como obras de arte materiais são raras, e aí, por serem muito raras, escassas, únicas, o preço delas fica muito alto, elas são leiloadas. Então o NFT permite que você faça isso agora digitalmente. Agora, por que a propriedade intelectual? E lembrando que vocês se inscrevam no canal para ajudar aqui a aumentar o engajamento. Então, primeiramente, o que é propriedade intelectual e por que o libertarianismo é contra a propriedade intelectual? Muito simples, o libertarianismo é uma ética baseada na propriedade privada, que significa o direito de uso de recursos escassos, exclusivo, por um motivo muito simples. Digamos que eu tenho esse microfone, uma pessoa não pode pegar esse microfone e levar para casa dela porque ele é meu. E se eu pegasse, eu não poderia usar. Haveria conflitos, e o único jeito de resolver esses conflitos é pela propriedade privada designar um usuário legítimo para cada recurso. Então já tem um vídeo no meu canal explicando isso, então não vou entrar muito profundamente. Mas a propriedade intelectual, ela seria o seguinte: eu, que criei uma certa música, impeço você de copiar essa música no seu CD. Hoje em dia nem existe mais. Hoje em dia você nem tem mais o arquivo da música que você ouve, né? Esse é o nível que a gente chegou. Mas digamos que você precisasse de um CD para ouvir uma música. Então, se eu fosse o autor dessa música, eu impediria você de usar o seu computador, o seu CD, para copiar esse CD. Então eu estaria violando os seus recursos escassos, a sua propriedade dos recursos escassos, enquanto que a música em si, que é a composição da música, não é um recurso escasso, porque ela pode ser copiada em múltiplos ou até infinitos recursos escassos. Então a propriedade intelectual não é propriedade privada, dentro da ética libertária, mas sim um monopólio. Ou seja, o que é um monopólio? Eu fabrico o produto X e eu impeço outras pessoas de fabricar o produto X, violando a propriedade delas. Então, propriedade intelectual é, na verdade, a mesma coisa que monopólio. Ela é um monopólio intelectual. Ou você pode dizer que todo monopólio é uma forma de propriedade intelectual. E toda propriedade intelectual é uma forma de monopólio. No fundo, eles são a mesma coisa. Então, se eu peguei alguma música, copiei no computador, o computador é que é escasso. O escasso é o meio pelo qual você copia, e não a coisa em si. Mas e o NFT? O NFT, ele é uma propriedade digital, ele é algo que está registrado digitalmente na blockchain, mas é escasso, mas impede você de copiar. Então, o que é isso? Isso é propriedade intelectual? Vamos ver. Bom, primeiro a gente vai ter que entender o que é um NFT, né? O NFT, ele significa Non-Fungible Token. Ou seja, se uma criptomoeda é um token, é alguma coisa que você tem, por exemplo, um Bitcoin é um token. Não fungível, fungível, né? Porque o que significa fungível? Moedas de ouro são fungíveis, porque se eu te der uma moeda de ouro e você ou se eu te der uma outra moeda de ouro, elas são equivalentes, elas têm o mesmo valor. Se elas tiverem o mesmo peso, o mesmo formato, elas têm o mesmo valor, ou seja, elas são fungíveis. Não dá para diferenciar uma moeda de ouro da outra. Mesma coisa, se eu tiver duas contas de Bitcoin, te mandar um Bitcoin de uma conta ou um Bitcoin da outra conta, vai valer a mesma coisa, vai ser igual. Você vai ter um Bitcoin do mesmo jeito. Isso significa que ele é fungível, que as partes dele são equivalentes. É isso que significa fungível. Então, uma moeda, um meio de troca universal,
é importante para uma moeda que ela seja fungível. É uma das características monetárias importantes para uma moeda funcionar. Por exemplo, o ouro é uma moeda fungível. Já o diamante não é tão fungível assim. Apesar dele ser muito raro, uma moeda precisa ser rara, durável, portável, divisível, fungível. O diamante, apesar dele ser muito raro, durável, portável, divisível... Desculpa, divisível, ele não é divisível nem fungível, esse que é o problema. E por isso ele não foi usado como moeda, assim como o ouro. Por isso que o diamante nunca foi usado como moeda, porque eu posso ter uma gema de diamante perfeitamente cortada, uma gema torta. Eu posso ter uma gema rachada. E elas vão ter valores diferentes, mesmo que seja a mesma quantidade de diamante. Então, o diamante não é fungível. E também não é divisível, porque se eu cortar uma gema ao meio, essas duas metades somadas não valem mais a mesma coisa que a gema. Então, por isso que o ouro foi usado como moeda e não o diamante, porque o ouro é divisível, é fungível. Então, a moeda, para facilitar as trocas de mercado e ser um meio de troca universal, ela precisa ser fungível, e a criptomoeda também é fungível. Então, a criptomoeda é como se fosse um ouro digital. Ela é escassa, que esse aqui é o grande diferencial da criptomoeda, que ela consegue ser escassa, enquanto que os outros objetos digitais que já existiram nunca foram escassos. Arquivos de computador você copia à vontade. Um Bitcoin você não pode copiar. Não dá para copiar um Bitcoin. Então é por isso que as criptomoedas passaram a poder ser usadas como moeda digitalmente, enquanto que antes não podiam. E esse foi o diferencial, usando a criptografia para registrar esses objetos escassos e para que você não pudesse fazer uma cópia, já que exigiria que você quebrasse essa criptografia e ela não pode ser quebrada pelos meios que a gente tem hoje. Agora, se criptomoedas fungíveis são tão úteis, então para que você vai querer uma não fungível? Para que você vai querer um NFT, Non-Fungible Token? Ele é a mesma coisa que uma criptomoeda, mas não é fungível. Bom, pelo mesmo motivo que você quer objetos materiais não fungíveis, como, por exemplo, o exemplo mais clássico, obras de arte. Por exemplo, alguém que compra uma obra de arte do Van Gogh, do Monet, do Picasso, seja lá de quem for, ou seja ela boa ou péssima. Por exemplo, você compra o Pinico do Duchamp. Aquilo ali é um lixo, em termos de arte, de estética. Ou, por outro lado, você compra uma obra do John William Waterhouse, ou do John William Godward, ou do Edmund Blair Layton. Aí já é outra coisa. Aí ela é uma obra muito bem feita. Mas não é só ela ser bem feita que determina o seu preço. Uma obra mal feita pode ter também um preço alto pelo motivo de que ela é rara e que ela não é fungível. Só existe uma delas e não é substituível por outra obra de arte. E a pessoa que compra não espera que ela seja copiada. Então, artistas, por exemplo, fazem arte digital. Mas você pode querer, primeiro, ter um certificado de quem é o dono daquela arte digital. Ou, pelo mesmo motivo, artistas hoje querem fazer NFT. Objetos digitais escassos, raros, únicos e não fungíveis. Então hoje existe essa possibilidade. Agora, sabendo o que é propriedade intelectual, sabendo o que é NFT, será que o NFT é uma forma de propriedade intelectual? Ou será que ele pode também permitir a fraude? Porque você também pode fazer uma cópia, por exemplo, da Mona Lisa e assinar como Leonardo da Vinci e vender como se ela fosse a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Isso é uma fraude. Apesar de você ter o direito de copiar a Mona Lisa pela propriedade privada, já que você está usando a sua tela, suas tintas, você não tem o direito de atribuí-la falsamente a um autor. Eu vendo isso para alguém dizendo, foi o Leonardo da Vinci que pintou. Então eu estou cometendo uma fraude, que é uma violação da propriedade do comprador da obra. Não é nem do pintor. Eu não estou agredindo o Leonardo da Vinci com isso, mas eu estou agredindo a pessoa que está comprando de mim achando que a obra é dele. Então a propriedade intelectual, ela é um uso da força contra a propriedade de outra pessoa. Quando ela copia algo e o Estado
que impõe essa lei da propriedade intelectual, o Estado pune a pessoa por ter copiado. Então, o NFT, ele pune alguém por ter copiado? Não. O NFT é um monopólio, ele usa a força para impedir cópias? Não. Então, o NFT não é propriedade intelectual. Ele não é uma forma de criar propriedade intelectual artificialmente. Ele não é isso. Ele é uma forma de criar um objeto escasso, raro, não fungível. É diferente. É possível fazer fraude com NFT? Sim, é possível. É possível eu colocar uma imagem digital de um artista digital e assinar falsamente com a assinatura dele. Só que não é o NFT que é fraudulento, mas sim a pessoa que fez isso, né? Então você pode usar o NFT para cometer fraude, você pode usar a criptomoeda para cometer fraudes. Isso não faz com que a criptomoeda ou o NFT, você pode usar dólar para cometer fraudes, ouro para cometer fraude. Isso não faz com que as moléculas do ouro sejam fraudulentas, certo? Agora, o NFT permite também que você restrinja o acesso a uma certa imagem. Então você pode ter um NFT de uma imagem em uma alta resolução. Você pode até divulgar essa imagem em baixa resolução, mas apenas você, como dono do NFT, tem acesso à imagem em alta resolução. É possível fazer isso usando a tecnologia de criptografia. E é possível também divulgar a imagem em alta resolução. Ou é possível que um dono do NFT, que tenha sido dono do NFT, tire um print, capture todos os pixels da tela e divulgue a imagem dos pixels da tela. Só que isso não faz com que ele divulgue o NFT, com que ele copie o NFT. Porque o NFT, ele é um token numa blockchain. Então só existe um token naquela blockchain que tem exatamente aqueles dados. Ele pode copiar a imagem, mas ele não vai copiar aquele token daquela blockchain. Então você pode, sim, se certificar de qual é a obra original, que originalmente foi colocada na blockchain, e ela pode ter um valor diferente das outras obras, assim como se alguém copiar a Mona Lisa, você pode fazer uma cópia perfeita da Mona Lisa. Tudo bem que a Mona Lisa é meio difícil de copiar, mas você pode ter um pinico do Duchamp igual ao dele. Você pode cagar em cima com a mesma bosta que ele cagou. E mesmo assim o pinico original vai ser mais caro, porque é possível se certificar de qual é o original. Então é a mesma coisa, um NFT você pode se certificar de qual é o NFT original. Então ele vai ter um valor maior do que os outros. Mesmo que você copie, entre aspas, a imagem e faça outro NFT com aquela imagem, ela não vai ser o mesmo NFT original. Agora, será que o MST... Eu estava escrevendo roteiro aqui, agora eu estou escrevendo roteiro com a fala. Tem um aplicativo que você fala e ele vai anotando o que você está falando. Só que toda vez que eu falo NFT, ele escreve MST, não é zoeira. Então, é isso que o NFT faz. Ele não é propriedade intelectual, ele é um token não fungível. É a mesma coisa que uma criptomoeda não fungível e com essa característica única dele, que diferencia ele dos outros tokens, você pode armazenar um arquivo. Você pode armazenar uma imagem, um vídeo. Hoje em dia dá para fazer imagens com inteligência artificial. Então tem gente que não desenhava, aprendeu a usar a inteligência artificial para criar pinturas e passou a criar NFTs. Eu, por exemplo, já desenhava, mas eu desenhava dá muito trabalho. Para fazer uma pintura totalmente renderizada, às vezes leva 100 horas. Então eu tinha desanimado por causa disso, mas agora você tem inteligências artificiais que pintam e muitas vezes elas fazem um trabalho braçal. Você pode ter uma ideia de uma pintura e guiar a inteligência artificial aí pintando essa sua ideia e você ir editando. Mesmo que você seja capaz de fazer a obra de arte, ela às vezes pode exigir muito trabalho e você vai usar a sua visão artística do que você quer e passar esse trabalho para uma inteligência artificial fazer, transformar isso numa obra de arte, num NFT
não fungível e raro e escasso e único, e você pode vender, leiloar obras de arte. Então as pessoas já faziam isso no mundo real. Elas não vão deixar de usar obras de arte e leiloar obras de arte. Geralmente são pessoas muito ricas que fazem isso também, porque pessoas muito ricas, elas às vezes querem ter objetos únicos, objetos raríssimos, objetos muito valiosos. E uma obra de arte digital no seu NFT original pode ser muito valiosa. E não é a mesma coisa que propriedade intelectual, não é um monopólio, ninguém está agredindo ninguém com NFT. Ele é apenas uma forma de restringir o acesso pela criptografia. Por exemplo, se eu construir um muro na frente da minha propriedade, eu não estou agredindo ninguém, a propriedade é minha, né? Então você está construindo um muro digital, mas você não está usando a força para impedir ninguém de fazer nada com a sua própria propriedade. Você não está violando a propriedade de ninguém. Então o NFT não é propriedade intelectual. E também não é um scam, não é uma ilusão total. Ele tem um princípio por trás, e eu acho que NFTs vão continuar existindo, eles não vão deixar de existir, assim como obras de arte, coleções de obras de arte, leilões de obras de arte existem, até de obras de arte facílimas de copiar, como por exemplo um pinico. E existe ainda um valor em você conseguir determinar a obra original, mesmo que seja ridículo, mesmo que seja idiota. Eu nunca compraria um pinico, né, do Champ. Mesmo que, quer dizer, eu compraria só se fosse para revender, né, mais caro ou algo do tipo. Mesmo que seja idiota, mas as pessoas fazem isso e elas vão continuar fazendo. E tem valor por causa da raridade, por causa da não fungibilidade. Muito obrigado e até a próxima.